Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal, falando com ciência sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O vídeo de hoje ele é motivado por uma notícia que circulou no dia de ontem, dia 7 de julho de 2020, informando que trabalhos conduzidos na Universidade Federal do Estado de São Paulo e coordenados pelo colega Ricardo Dias podem ter apresentado o primeiro caso de cura da AIDS por paciente tratado com medicamento. Trata-se, portanto, de uma notícia muito importante que nos enche de esperança de que uma cura seja encontrada para a AIDS muito brevemente. Como estamos no meio de uma pandemia associada ao coronavírus e à Covid-19, é muito interessante fazer uma reflexão com alguns paralelos sobre a trajetória do conhecimento a respeito da AIDS e a trajetória do conhecimento a respeito da Covid-19, que é o que eu passo a fazer a partir de agora. Como as minhas reflexões vão apresentar muitos números e referências, eu lembro que você vai encontrar links para todas as informações apresentadas aqui embaixo na descrição do vídeo. Para a gente iniciar essa série de reflexões, é conveniente inicialmente falar sobre a evolução da técnica. Quando a gente pensa na AIDS, a doença ela foi caracterizada em 1981 e a origem viral da AIDS foi caracterizada em 1983 pelo cientista francês Luc Montagnier do Instituto Pasteur na França. E apenas em 1996, todo o conhecimento adquirido sobre a AIDS permitiu o desenvolvimento de um tratamento que impedia a morte do paciente, transformando a AIDS de uma doença tremendamente letal para uma doença hoje crônica. E de maneira que em 2020 continuamos ainda procurando a cura definitiva para a AIDS. Quando a gente olha essa trajetória, a gente vê que depois de 40 anos ainda não existe uma cura definitiva para essa doença, infelizmente. Quando a gente pensa no caso da Covid, a doença ela foi caracterizada pela primeira vez em dezembro de 2019. E já em janeiro, o vírus causador da doença e várias de suas características, funções biológicas, características moleculares já eram conhecidas. Portanto, em apenas um mês foi possível dar um salto que, no caso da AIDS, demorou mais do que um par de anos. Hoje, julho de 2020, portanto, pouco mais de 6 meses depois de caracterizada a doença, estão sendo conduzidos 120 estudos diferentes a respeito do desenvolvimento de uma nova vacina para o tratamento da Covid, sendo que pelo menos dois desses estudos, um desenvolvido pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e outro desenvolvido por uma empresa chinesa e com a colaboração e parceria tanto de governos brasileiros como de instituições de pesquisa no Brasil, estão bastante adiantados, de maneira que os especialistas entendem que é possível que uma vacina e uma cura para a Covid estejam disponíveis ainda no ano de 2020, embora a grande maioria dos especialistas espere uma vacina ou várias vacinas disponíveis e tratamento eficiente no ano de 2021. Portanto, quando a gente compara a trajetória da Covid com a AIDS, são impressionantes os saltos técnicos e científicos que foram obtidos de 1980 para cá. Enquanto a gente observa em cerca de um ano, provavelmente, o desenvolvimento de soluções definitivas para a Covid, depois de 40 anos, ainda não foi possível encontrar soluções para a AIDS. Embora seja verdade que a comparação direta entre as doenças não é possível, esse tempo de um ano para o desenvolvimento de uma vacina vai ser e vai caracterizar um novo recorde mundial, porque o tempo médio para a confecção de vacinas ao longo do último século XX, século XXI, tem sido de 15 anos, sendo que o atual recorde é o desenvolvimento da vacina para o sarampo,
que foi testada e disponibilizada ao público 10 anos depois de caracterizado o micro-organismo que causava a doença. Portanto, a gente vê uma aceleração contínua da capacidade científica e técnica da sociedade para resolver problemas de caráter médico e que de alguma forma afetem a saúde das pessoas, o que nos enche de alegria e nos enche de esperança. Isso nos permite fazer uma segunda linha ou segundo conjunto de reflexões, que é a linha da economia. É muito importante perceber que grande parte dos recursos destinados à pesquisa da AIDS foram desviados para outras finalidades no momento em que foi possível estabilizar a doença e transformar a doença de letal em crônica. Isso foi tomada, essa decisão pelos agentes de pesquisa e pelos vários governos foi tomada, em parte por causa da redução do risco de morte dos pacientes, mas também como uma decisão econômica, já que o tratamento crônico e prolongado da doença, que obriga os pacientes a tomarem medicamentos bastante caros, dá tempo para que as empresas que investiram grandes somas até aqui para desenvolver tratamentos para a doença recuperem o capital investido. Portanto, não está claro que esse atraso na AIDS tenha sido única e exclusivamente devido a problemas técnicos e científicos, e talvez envolva muitas decisões de caráter meramente econômico e de negócio. No caso da Covid, nunca se investiu tanto dinheiro e nunca se juntaram tantas pessoas em todo o mundo para resolver um problema de uma vez só. E essas grandes somas, não há nenhuma dúvida, estão conectadas ao fato de que várias cidades, países, economias do mundo tiveram que decretar lockdown para enfrentar os problemas epidemiológicos induzidos pela Covid-19. E, portanto, o que nós vemos aqui é que a aceleração técnica, em verdade, está muito conectada a decisões econômicas e que nem sempre a sociedade de fato vai concentrar seus esforços para resolver um problema que afete uma parcela da população sem que haja uma força econômica muito forte por trás daquela decisão. Tanto isso é verdade que várias doenças que atingem majoritariamente pessoas pobres e desassistidas, como a esquistossomose, cujo parasita foi identificado em 1908, portanto, há mais de 100 anos, e ainda aguarda solução definitiva para que seja eficaz, eficiente, em particular para o tratamento das crianças, embora afete centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Uma curiosidade é que há muitos relatórios falando sobre a letalidade da AIDS, que já infectou mais de 75 milhões de pessoas, sendo que, infelizmente, cerca de 45 milhões delas foram a óbito. No caso da Covid, a Covid já infectou cerca de 12 milhões de pessoas, contudo, num tempo muito menor, causando esse problema econômico. Fala-se hoje em redução para o ano de 2020 de cerca de 5 a 10% do PIB mundial, e a Covid já matou cerca de 550 mil pessoas em todo o mundo nesse período. Eu não consegui encontrar estatísticas consolidadas sobre a esquistossomose, o que mostra que o tratamento dado a doenças que afetam parcelas mais bem-sucedidas economicamente da população é muito diferente do tratamento dado a doenças que afetam principalmente as frações mais desassistidas, mesmo no que diz respeito ao monitoramento dos efeitos e às estatísticas de descrição dos efeitos daquela doença na sociedade. Um terceiro paralelo que eu gostaria de traçar diz respeito às mentiras. É muito curioso a gente consultar a literatura da década de 80, da década de 90 sobre a AIDS, porque nós vamos ver lá muitas cenas, muitos casos parecidos com o que observamos hoje com a Covid. Por exemplo, num primeiro momento de aparecimento da AIDS,
houve grande apego negacionista ao desenvolvimento da doença, sendo que muitas pessoas se mostravam indiferentes à AIDS porque acreditavam não pertencer aos grupos de risco, o que nos lembra muito a gripezinha dos anos 2020 a respeito da Covid. Uma outra coisa curiosa é que também foram propostas muitas curas milagrosas por oportunistas de plantão que lembram muito o feijão milagroso para o tratamento da Covid. Um terceiro ponto é que foram disponibilizados muitos falsos remédios para o tratamento da AIDS. E se você consultar aí na internet, vai perceber que ainda no ano passado, 2019, a Anvisa andava suspendendo a comercialização de dióxido de cloro vendido por algumas empresas mal intencionadas, por alguns empresários mal intencionados, como cura da AIDS, o que permite a gente traçar paralelos com medicamentos também mal utilizados para o tratamento da Covid. Quando foi caracterizada a transmissão sexual da AIDS, do vírus da AIDS, muitas campanhas foram feitas contra a camisinha por questões morais, por questões religiosas, mas também por uma certa postura de bravata e de super-homem ou de super-indivíduo que não seria jamais infectado porque tinha o seu sistema de proteção em dia e saudável, ou que o vírus não seria capaz de atravessar a barreira do látex da camisinha e, portanto, a camisinha não ajudaria em nada à prevenção da doença, o que nos lembra muito as ações de hoje a respeito das máscaras. Esse caso, esse paralelo, inclusive, é muito interessante, porque o que a camisinha e a máscara fazem é constituir barreiras físicas para a transmissão do vírus. E um quinto tipo de mentira é que se observaram ao longo das últimas décadas várias tentativas de fraudar trabalhos científicos, manipular dados, seja para obter maior chance de sucesso, para obter financiamento de governos e empresas para o tratamento da doença, ou simplesmente para obter notoriedade, chegando ao ponto de um pesquisador americano ter sido preso por ter fraudado pesquisas a respeito do tratamento da AIDS para aumentar a dotação orçamentária recebida do governo americano. Portanto, o que nós vemos aqui é que, a despeito do desenvolvimento técnico e da evolução dos procedimentos científicos, a sociedade e o ser humano não evoluíram na mesma velocidade. E é impressionante observar como os maus procedimentos adotados durante o período da Covid encontram um paralelo durante o desenvolvimento do conhecimento e dos tratamentos contra a AIDS. E eu gostaria de citar um último ponto, que é o quarto paralelo que eu gostaria de estabelecer, que é a busca da notoriedade. Quando, em 1983, o pesquisador francês identificou a origem viral da doença, por conta da incapacidade, naquele momento, do Instituto Pasteur fazer o cultivo dos vírus, ele enviou amostras para os Estados Unidos, que foram recebidas pelo médico, pelo doutor Robert Gallo, naquele momento, do Instituto Nacional do Câncer, nos Estados Unidos, para cultivar o vírus e desenvolver trabalhos conjuntos. E o que se observou a partir de então foi uma briga judicial que demorou muitos e muitos anos, porque a equipe do médico Robert Gallo tomou a propriedade dos vírus e declarou que era responsável pela caracterização do vírus, pela descoberta da origem viral da doença, levando a, inclusive, querelas de cunho econômico extremamente importantes, pois a lei permitia que o grupo que caracterizasse o vírus também se beneficiasse economicamente dos testes desenvolvidos para detectar a doença. Foi apenas em 1994 que o
Instituto Nacional da Saúde americano reconheceu formalmente a originalidade do trabalho do grupo francês liderado por Luc Montagnier no Instituto Pasteur, e por isso, talvez também, o médico francês veio a receber o Prêmio Nobel em 2008. O que nós vemos hoje, de maneira claríssima, é uma profusão de trabalhos científicos publicados em enorme volume, com velocidade extremamente elevada, em revistas de todo o mundo, por cientistas que, da mesma forma que no tempo da AIDS, buscam a notoriedade de serem os descobridores originais de uma cura para a doença, buscam a oportunidade de ganhar um prêmio Nobel, buscam a oportunidade de ganharem financeiramente com a cura da doença, e as revistas fomentam esse movimento porque nunca se viu um período tão curto para a publicação. Se a gente imaginar que durante o curso normal de um trabalho, tipicamente o pesquisador acaba investindo 1 ou 2 anos de trabalho para desenvolver um trabalho, depois escrever um trabalho para submissão, que muitas vezes demora de 6 meses a 1 ano até ser publicado, portanto um período de cerca de 3 anos, e nós vemos que depois da descoberta da doença, ainda em dezembro de 2019, em menos de 6 meses, há centenas de milhares de trabalhos publicados sobre o tema, é bastante provável que uma boa parte desses trabalhos tenha abrigado má ciência, com maus projetos experimentais, mau desenvolvimento técnico, procedimentos mal postos e mal revisado pelos pares. É por isso que não surpreende o enorme número de trabalhos que vêm sendo retirados depois de publicados e que tratam do tema da Covid-19. Portanto, esse é um momento em que também se faz muito má ciência, por conta da busca da notoriedade. E o que a gente vê, então, como grande conclusão, quando a gente compara a história, a trajetória da AIDS e da Covid, é que houve, é inegável, imensos avanços técnicos e imensa capacitação em todo o mundo que permite que os tempos para desenvolvimento de uma solução médica tenham sido reduzidos enormemente. Mas, infelizmente, o que nós vemos simultaneamente é que as características humanas da sociedade, da pesquisa e do trabalho científico não têm se desenvolvido na mesma velocidade. E aí é importante que você, jovem pesquisador, jovem professor universitário, esteja atento para que você faça a diferença e ajude também a comunidade científica a evoluir mais rapidamente nesse lado humano, adotando práticas socialmente relevantes, engajando-se também no trabalho social de desenvolvimento de soluções para frações mais amplas e menos não tão bem assistidas da sociedade, e que você também procure mais a qualidade do trabalho do que a notoriedade fácil de publicações e exposição na mídia. Você tem um papel muito importante em fazer com que o lado humano da ciência se desenvolva mais rapidamente e tão rápido quanto possível, porque a gente está se desenvolvendo a passos muito mais lentos do que propriamente a tecnologia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.